Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula trazendo conteúdo da área da saúde, a mais uma aula sobre acidentes com animais peçonhentos. Na aula de hoje, vamos dedicar nossa atenção e o nosso estudo aos acidentes por himenópteros. Himenópteros. Poxa, professor, eu não sei do que é que se trata. O que é que são os himenópteros? Então é isso que a gente vai ver, que a gente vai explorar e buscar entender e aprender até o final dessa aula, tá bom? Então se está no teu edital, acidentes envolvendo animais peçonhentos, então é mais uma aula que você não pode deixar de assistir. Se não tem tempo para assistir agora, assiste depois. Esses conteúdos ficam aqui disponíveis sempre e gratuitamente aqui no canal. Então, vamos lá, a voz um pouco fragilizada, a dicção e a leitura em algumas palavras pode dar uma travadinha a mais, eu já vou antecipando vocês e reforço aqui que eu estou me recuperando de uma infecção na garganta. Então vamos lá. Então a gente abre a nossa aula trazendo uma descrição, um quadro geral sobre esse tipo de acidente. Pertencem à ordem Hymenoptera os únicos insetos que possuem ferrões verdadeiros, ok? Hymenoptera são os insetos que possuem ferrões verdadeiros. Dentro desta ordem dos himenópteros, existem 3 famílias de importância médica, ok? 3 famílias de importância médica. Quem são, professores? Apide, que são as abelhas, e as mangagabas. Vespide, que são vespa vermelha, vespão e maribondo, né, o caba, e formicide, que são as formigas. Ah, professor, agora ficou mais claro, professor. Não vou esquecer, eu vou memorizar. Precisa memorizar as 3 famílias de importância médica, não são as únicas, eu reforço. São as de importância médica. Apidae, né, o apide, vespide e formicide. Descrição feita, agora a gente fala da epidemiologia. A incidência dos acidentes por himenópteros é desconhecida. Porém, a hipersensibilidade provocada por picadas de insetos tem sido estimada, na literatura médica, em valores de 0,4 a 10% nas populações estudadas. As reações alérgicas tendem a ocorrer preferencialmente em adultos e nos indivíduos profissionalmente expostos. Ok? Então, essa hipersensibilidade que pode levar a uma infecção um pouco mais grave atinge de 0,4 a 10% das pessoas. Ok? Os relatos de acidentes graves e de mortes pelas picadas, né, de abelhas africanizadas são consequência justamente da maior agressividade dessa espécie, né, que ela ataca de maneira maciça, e não de diferenças na composição do seu veneno. Okay? Então não é porque elas são mais venenosas, mas porque elas atacam em um número maior, em uma maior quantidade. Okay? E é isso que pode levar e trazer acidentes mais graves e mortes pelas abelhas africanizadas. Ok? E agora a gente fala um pouquinho mais sobre os acidentes envolvendo abelhas, né, que é o acidente mais detalhado aqui da nossa aula de hoje. As abelhas de origem alemã, que é a Apis mellifera, foram introduzidas no Brasil em 1839. Posteriormente, em 1870, foram trazidas as abelhas africanas, né, que é a Apis mellifera ligustica. Essas 2 subespécies foram levadas principalmente ao sul do Brasil. Já em 1956, foram introduzidas as abelhas africanas, né, que é a Apis mellifera scutellata. Professor, será que isso vai cair na minha prova, professor? Pode cair, já vi aparecendo em questão. Eu não sabia, quando eu vi em questão, não sabia onde é que a banca
tinha tirado esse conteúdo, acho que a banca estava viajando, mas agora eu sei que foi, né, como eu não canso de falar, dos manuais do Ministério da Saúde. Então vamos lá. Em 1839 chega no Brasil as abelhas alemãs, né, a Apis mellifera mellifera. Em 70 as abelhas italianas, a Apis mellifera linguistica. E em 56, né, isso em 1956, as abelhas africanas, né, a Apis mellifera scutellata. As abelhas africanas e seus híbridos com as abelhas europeias são responsáveis pela formação das chamadas abelhas africanizadas, que hoje dominam toda a América do Sul, América Central e também parte da América do Norte. Então, saindo um pouquinho da história, e agora, tendo nossa atenção voltada às ações do veneno. O veneno da Apis mellifera é uma mistura complexa de substâncias químicas com atividades tóxicas. São agentes bloqueadores neuromusculares, podendo provocar paralisia respiratória e possuem poderosa ação destrutiva sobre membranas biológicas, como, por exemplo, destruindo as hemácias, produzindo hemólise. Okay? Então, aqui, de maneira bem resumida, temos as ações do veneno da Apis mellifera, né? Incluindo aqui a abelha alemã, italiana, africana. E as híbridas, né? Que são as abelhas africanizadas. Vamos lá. Quadro clínico, né? Cimatologia. As reações desencadeadas pela picada de abelhas são variáveis de acordo com o local e o número de ferroadas, as características e o passado alérgico do indivíduo atingido. Vamos lá. Reações estão ligadas ao local da picada, ao número de picadas e ao passado alérgico do indivíduo. As manifestações clínicas podem ser alérgicas, mesmo com uma só picada, e tóxicas, né, quando o indivíduo é alvo de múltiplas picadas. Manifestações locais. Habitualmente, após uma ferroada, a dor aguda local, que tende a desaparecer espontaneamente em poucos minutos, deixando vermelhidão, prurido e edema por várias horas ou vários dias. A intensidade desta reação inicial causada por uma ou múltiplas picadas deve alertar para um possível estado de sensibilidade e exacerbação da resposta a picadas. Manifestações regionais. São de início lento. Além do eritema e prurido, o edema evolui para endurecimento local, que aumenta de tamanho nas primeiras 24 a 48 horas, diminuindo gradativamente. Podem limitarem a mobilidade do membro. Ok? Então temos aqui o quadro clínico, manifestações locais e regionais. A minha dica aqui é que você aperte o pause, leia mais uma vez devagar, não é nenhum mistério, não há nada difícil a ser interpretado e internalizado por você. Tá bom? É um conteúdo bem tranquilo. Manifestações sistêmicas. Apresentam-se como manifestações clássicas de anafilaxia, com sintomas de início rápido, 2 a 3 minutos após a picada. Além das reações locais, podem estar presentes sintomas gerais, como cefaleia, vertigens e calafrios, agitação psicomotora, sensação de opressão torácica e outros sintomas e sinais. Então vamos lá. Sinais tegumentais. Prurido generalizado, eritema e urticária. Respiratórias, rinite, edema de laringe e árvore respiratória, trazendo como consequência dispneia, rouquidão e estridor. Temos ainda manifestações digestivas, prurido no palato ou na faringe, edema nos lábios, língua, disfagia, náuseas, cólicas abdominais ou cólica pélvica, vômitos e diarreia, além de reações cardiocirculatórias. Né? A hipotensão é o sinal maior, manifestando-se por tontura ou insuficiência postural, até mesmo colapso vascular total.
podem ocorrer palpitações e arritmias cardíacas, e quando há lesões pré-existentes, como arteriosclerose, pode ocorrer infarto isquêmico no coração ou no cérebro. Então, pode ser bem simples, como uma urticária, chegando aí a infarto, no cérebro, a infartos isquêmicos, isquemia cerebral ou isquemia cardíaca. Manifestações tóxicas do acidente por abelhas. Nos acidentes provocados por ataque múltiplo de abelhas, por enxame de abelhas, desenvolve-se um quadro tóxico generalizado, denominado, que você não vai esquecer, de síndrome de envenenamento, por causa da quantidade de veneno inoculada. Alterações neurológicas como torpor e coma, hipotensão arterial, oligúria ou anúria, oligúria que é a baixa produção de urina e a anúria é a ausência de urina, além de insuficiência renal aguda também podem ocorrer dentro das manifestações tóxicas. Poxa, professor, e qual o tratamento? Tem tratamento para remover os ferrões e tratamento para dor. Remoção dos ferrões. Nos acidentes causados por enxame, a retirada dos ferrões da pele deverá ser feita por raspagem com lâmina e não pelo pinçamento de cada um deles, pois a compressão poderá espremer a glândula ligada ao ferrão e inocular no paciente o veneno que ainda existe lá. E para a dor, quando necessária, a analgesia poderá ser feita pela dipirona via parenteral, uma ampola de 500 mg em adultos e até 10 mg por quilo, por peso. Isso quando a dose está voltada a crianças. Poxa, professor, vou fazer para a gente de endemias, para a gente de saúde, vai cair isso aí, dosagem de medicamento na minha prova? Pouco provável, mas se você está fazendo para outros cargos, aí sim, cargos de nível superior, por exemplo, a tendência é que esse tipo de informação caia com mais frequência. Tá bom? Agora, a gente fala do acidente por vespas, que é só isso, é só esse slide, se não me falha a memória, bem curtinho. As vespas também são conhecidas como maribondos ou cabras. Algumas famílias de vespídeos, como a Sinoeca cyanea, que é o maribondo tatu, e os pompilídeos, como o Peps fabricius, que é o maribondo cavalo, são encontrados em todo o território nacional. Aqui no Nordeste, se não me falha a memória, o maribondo cavalo é chamado de cavalo do cão. Tá? É só uma curiosidade, que na minha cidade, pelo menos, a galera conhece assim. Não sei aí como é que ele é chamado na tua região. Estou falando que na minha região, norte do Ceará. A composição do seu veneno é pouco conhecida. Seus principais alérgenos apresentam reações cruzadas com as das abelhas e também produzem fenômenos de hipersensibilidade. Ao contrário das abelhas, eles não deixam ferrão no local da picada. Os efeitos locais e sistêmicos do veneno das vespas são semelhantes aos das abelhas, porém menos intensos, e podem necessitar esquemas terapêuticos idênticos. Por isso, aí bem curtinho a informação, porque a simatologia é muito parecida com a das abelhas, porém menos intensos. Tá bom? Eles também não atacam por enxames. Outra coisa aqui que chama a atenção é que as vespas não deixam ferrão no local da picada. Vamos lá. Acidente por formigas. Pelo amor de Deus, sou alvo de acidente por formiga toda semana. Formigas são insetos sociais pertencentes à ordem Hymenoptera, superfamília Formicídea, formicóidea, na verdade. Sua estrutura social da formiga é complexa, compreendendo inúmeras operárias e guerreiras, e elas não são capazes de se reproduzirem, além das rainhas e machos alados que determinarão o aparecimento de novas colônias. Algumas espécies são portadoras de um anguilhão abdominal ligado a glândulas de veneno. A picada pode ser muito dolorosa e pode provocar complicações, tais como anafilaxia, necrose e infecções secundárias. A subfamília de formigas, a Ponerine, inclui a paponeira clavata, que
que é a formiga tocandira, né? Também formiga Cabo Verde ou formiga 24 horas, de cor negra, capaz de atingir 3 centímetros de comprimento e são encontradas nas regiões norte e centro-oeste. Sua picada é extremamente dolorosa e pode provocar edema e eritema no local, ocasionalmente acompanhada por fenômenos sistêmicos, como calafrios, sudorese e taquicardia. Okay? Então, mais um slide aí que você aperta pause, lê no seu tempo, no seu ritmo, é super tranquilo. Eu achei um conteúdo até prazeroso de estudar, bem curioso, tá bom? Pode ler tanta doença aí no teu edital, com período de incubação, tratamento, notificação, suscetibilidade. A gente tem um assunto um pouquinho mais tranquilo, né? Porque muitas vezes faz parte do nosso dia a dia. Pelo menos aqui, do resíduo, esses insetos aí fazem parte aí do ambiente, tá bom? As formigas de correição do gênero Eciton ocorrem na selva amazônica, são carnívoras e se locomovem em grande número, predando pequenos seres vivos. Sua picada é pouco dolorosa. De interesse médico são as formigas da subfamília Myrmicine, como as formigas de fogo ou lava-pés e as formigas saúvas, ok? No caso, gênero Solenopsis, né? Solenopsis, no caso das formigas de fogo e da lava-pés, e gênero Ata, das formigas saúvas, e são esses nomes aí, desse jeitinho, que podem cair na tua prova e a banca pode te tentar confundir, porque realmente é fácil de se confundir. É muito detalhe, né, para a gente estar atento a tanta coisa. Mas tem que fazer aquele esforço hérculo, né? Já que o nosso objetivo é a classificação, é passar por cima aí da concorrência e voltar aqui nesse vídeo e falar do seu sucesso. As chamadas formigas de fogo, né, que é do gênero Solenopsis, tornam-se agressivas e atacam em grande número se o formigueiro for perturbado. A ferroada é extremamente dolorosa e uma formiga é capaz de ferroar 10 a 12 vezes, olha aí, pelo amor de Deus, fixando suas mandíbulas na pele e ferroando repetidamente em torno desse eixo, o que leva a uma pequena lesão dupla no centro e várias lesões pustulosas. Então vamos lá, ela morde de 10 a 12 vezes. As espécies mais comuns são as Solenopsis invicta, que é a formiga lava-pés vermelha, originário das regiões centro-oeste e sudeste, principalmente o Pantanal mato-grossense, e a Solenopsis hitcheri, que é a formiga lava-pés preta, originária do Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai. A primeira, né, a lava-pés vermelha, é responsável pelo quadro pustuloso clássico do acidente. Pelo amor de Deus, professor, não imaginei nunca, 3, 4 meses atrás, que ia estar estudando sobre formiga. Nome científico de formiga, comportamento, mordida, veneno. São as voltas que o mundo dá. Isso mostra que você está evoluindo, que você não parou no tempo e está sempre buscando se informar e se informar também. Ações do veneno da formiga. O veneno da formiga lava-pés, né, é produzido em uma glândula concentrada ao ferrão e cerca de 90% desse veneno é constituído de alcaloides, né, oleosos de efeito citotóxico. Menos de 10% tem constituição proteica com pouco efeito local, mas capaz de provocar reações alérgicas em determinados indivíduos. A morte celular provocada pelo veneno promove diapedese de neutrófilos no ponto da ferroada. Quadro clínico do acidente envolvendo formigas. Imediatamente após a picada, forma-se uma pápula urticariforme de 0,5 a 1 centímetro no local. A dor é importante, mas com o passar das horas, ela cede e o local pode se tornar pruriginoso. Cerca de 24 horas após, a pápula dá lugar a uma pústula estéril, que é reabsorvida entre 7 a 10 dias. Acidentes múltiplos são comuns em crianças, alcoólatras e pessoas incapacitadas. Pode haver infecção secundária das lesões causada pelo rompimento da pústula pelo ato de coçar. Quem nunca aí sentou no lugar e tacou os pés no formigueiro, né? Ou pior, né? Tacou a bunda no formigueiro, né?
Já aconteceu comigo. Não sei se aconteceu com você. Comenta aí também. Uma aula aí bem tranquila, bem relax. E para finalizar, complicação e tratamento com os acidentes que envolvem formigas. Complicações. Processos alérgicos em diferentes graus podem ocorrer, sendo inclusive aí causa de óbito. O paciente atópico é mais sensível. Infecção secundária é comum, podendo ocorrer abscessos, celulites e erisipela, na verdade, né? Pessoa que é paciente atópico, você vai dar uma pesquisada aí, uma doença de pele, aí, o paciente tem a pele mais sensível, automaticamente podem, né, ter uma resposta alérgica mais grave, sendo inclusive, né, podendo inclusive evoluir para o óbito. Tratamento. O tratamento do acidente por solenopsis, que é a lava-pés, deve ser feito pelo uso imediato de compressas frias locais, seguido da aplicação de corticoides tópicos. A analgesia pode ser feita com paracetamol e há sempre a indicação do uso de antihistamínicos por via oral. Acidentes maciços ou complicações alérgicas, né, têm indicação de uso da prednisona por via oral após a melhora das lesões. Reações respiratórias do tipo asmático são emergências que devem ser tratadas prontamente. Temos aqui abaixo a fonte dessas informações, que é o Manual de Diagnóstico e Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos da Fundação Nacional de Saúde. Então, aquele abraço, até o próximo vídeo. Chegamos vivos aí depois de tantas picadas e mordidas. Chegamos ao final da nossa aula. Um grande abraço, até um próximo vídeo. Valeu!